10h09. Vamos falar de um assunto aqui sério, importante, que a gente também com uma certa frequência traz aqui na nossa programação. Falando sobre atuação policial, né, de uma maneira geral. Abordagens com base em denúncias anônimas, desprovidas de procedimentos formais de investigação e com baixo nível de inteligência, têm marcado operações contra as drogas. Elas alcançam majoritariamente população periférica das grandes cidades e resultam em um elevado, um custo social. A análise é do promotor de justiça Guilherme Redel Fernandes, que trabalhou este assunto. E a gente vai conversar aqui com ele sobre este trabalho, o que ele conseguiu observar, para a gente discutir esse assunto também, né, que passa pela atuação das nossas polícias. Obviamente, um trabalho extremamente relevante, mas que pontualmente surgem aí situações, né, que a gente tem que levantar, tem que discutir por problemas, né? Enfim, ou abordagens um pouco erráticas. Guilherme está aqui com a gente ao vivo com imagens também. Se você está no YouTube da Band Minas, você assiste a essa entrevista. Tudo bem, Guilherme? Como vai? Bom dia, promotor. Bom dia, tudo bem? Como são as coisas? Tudo certo. Eu queria que a gente começasse falando o seguinte, começando mesmo essa discussão, né? Com base nesses resultados aí do estudo, o que a gente pode falar sobre esse modelo de atuação policial? Bom, a pesquisa que eu fiz no meu mestrado, eu analisei todos os boletins de ocorrência de tráfico e uso de drogas registrados na cidade de Montes Claros no ano de 2021. Foram 1.219 ocorrências de tráfico e 456 ocorrências de uso de drogas. E o que ficou muito claro e evidente é que praticamente todas essas ocorrências policiais, elas decorrem de uma atuação de iniciativa dos próprios militares que já estão em serviço. Ou seja, quase nenhuma dessas ocorrências, desses registros policiais, decorreu de uma investigação policial prévia, com inquérito policial devidamente formalizado, em que a busca por informações com inteligência, ou seja, aptas a encontrar os verdadeiros senhores do tráfico de drogas, aqueles que realmente lucram com a venda da droga. Então, nesse sentido, ficou muito evidente que o número de prisões diárias, ele é bastante elevado, com apreensões de pequenas quantidades de dinheiro, pequenas quantidades de droga, de modo que isso acaba impactando absolutamente em nada no comércio dessa droga, no impacto na questão do custo para os próprios traficantes. E, do outro lado, isso gera um custo social enorme, porque, em média, 5 jovens são presos todos os dias, levados para a cadeia e estigmatizados com com a peste de criminoso, de traficante, gerando todo uma aura em torno dele de criminoso que vai inviabilizar muitas vezes ou dificultar o seu convívio naquela comunidade em que ele está inserido. O promotor, então, e só interrompendo o senhor, foi com base em boletins de ocorrência registrados em Montes Claros, que é uma cidade de porte médio do interior de Minas, mas que pode ser aplicado com facilidade, por exemplo, pensando nessa realidade, para uma Belo Horizonte, né? Sem muita dificuldade, imagino, né? Pensando nesses padrões, eu digo, né? Com certeza, certamente, né? Montes Claros é uma cidade que tem 420 mil habitantes, mas essa realidade ela vai ser reproduzida em todas as demais cidades médias e com muito mais certeza nas cidades grandes. Só para se ter uma ideia, no começo do ano de 2023, a Polícia Militar em Montes Claros, né, não só a Polícia Militar, a Polícia Civil também, eles deram uma informação de que nos últimos 5 anos, em todas as apreensões e prisões relacionadas a tráfico de drogas, foram apreendidos aproximadamente 420 quilos, 450 quilos de cocaína. Em outubro do ano passado, em uma única operação com inteligência, ou seja, uma investigação com interceptação telefônica, uma interceptação capaz de chegar a volumes maiores, foram apreendidas 1 tonelada e 200 quilos na própria cidade de Montes Claros, ou seja, uma única apreensão foi maior do que todas as operações da Polícia Militar nos últimos 5 anos.
né? Ou seja, operações que prenderam quase 8.000 pessoas ao longo desses anos. Promotor, a gente está falando de um recorte, né, de Montes Claros, a Luciana falando com você, a gente está falando de um recorte de Montes Claros, mas claro que é reflexo aí de todo um estado, né, no caso Minas Gerais, 823 municípios. O senhor chamaria então de enxugar gelo por parte das forças de segurança? Como fica também essa questão da aplicação do dinheiro, né, dos impostos que são pagos e, sobretudo, né, o outro lado também, essas pessoas que moram nesses locais, né, os reflexos para elas, porque isso influencia, como o senhor disse, na questão social, mas também na educação e em vários outros, né? Bom, o volume de dinheiro que é despendido nesse enfrentamento ao tráfico de drogas, ele vai na casa dos bilhões, certamente, né? Basta a gente se lembrar que naquelas operações de militarização no Rio de Janeiro, de ocupação, em um bilhão de reais foi liberado quase que instantaneamente para poder fazer esse enfrentamento, sem que isso evitasse que uma única pessoa sequer, se quisesse usar droga, o fizesse. Então, o custo, né, em dinheiro é muito, muito grande, né? Esses valores poderiam ser utilizados em estratégias muito mais eficientes para a redução do consumo de drogas, que é esse o objetivo, já que se pretende buscar preservar a saúde pública. Basta nos lembrarmos que o Brasil conseguiu, sem a necessidade de criminalizar o tabaco, reduzir consideravelmente o número de tabagistas desde que implementou uma série de políticas para a redução desse consumo, desde 1990 e poucos. Enfim, o que eu percebi nessa pesquisa é que, a partir do momento em que a Polícia Militar se direciona para as favelas e periferias para poder fazer a abordagem de jovens portando pequenas quantidades de drogas, seja para consumo pessoal, seja para consumo compartilhado, ou mesmo para venda, isso faz com que os registros policiais alimentem os sistemas da polícia, gerando o que se chama de um ciclo nocivo de feedback, porque o sistema policial vai ser alimentado com informação de que naquele território está acontecendo e acontece com frequência um crime. Isso faz com que, portanto, o sistema indique aquela região é a área para onde devemos direcionar o policiamento, porque lá acontece mais crimes. Lá, portanto, é uma zona quente de criminalidade. Então, faz com que a polícia envie mais militares para aquela localização, e, obviamente, isso vai gerar mais ocorrências policiais, alimentando ainda mais esse ciclo nocivo de feedback. Todas as pessoas que moram naquela região, agora conhecida como zona quente de criminalidade, vão ser vistas pelos demais membros da sociedade como também participantes, como também integrantes desses grupos criminosos, dessas organizações criminosas. Basta nos lembrarmos com o que aconteceu quando o atual presidente foi fazer uma visita ao Complexo do Alemão durante a campanha eleitoral, onde isso foi visto como uma associação com o crime organizado, que certamente tem maior facilidade para capturar pessoas que residem nesses aglomerados, justamente porque são pessoas que têm direitos fundamentais cerceados, notadamente diante da dificuldade de acesso à escola, saúde, lazer. Então, você tem o Estado presente ali unicamente da sua maneira militarizada. Você não tem as boas escolas, os campos de futebol, as quadras de tênis e vôlei e etc. É uma presença militarizada e o pior de tudo, né? Que acaba não sendo de qualidade, né? E sem entrar no mérito aqui de qualidade de formação de policiais, a gente sabe também das agruras, né? Que as forças policiais Brasil afora sofrem, obviamente, né? Mas que é uma presença que tem sido errática, o modelo não está funcionando, né? Isso que a Luciana comentou, de a gente estar enxugando o gelo. Agora, promotor, para a gente finalizar, a gente está falando de um modelo que definitivamente está falido. Não dá, talvez a pergunta de $1 milhão seja, né? Qual que seria o modelo ideal? Eu não vou fazer essa pergunta exatamente para o senhor, porque senão daria para a gente vender essa resposta, nem daria para o senhor ficar rico aí com ela. Mas quais correções poderiam ser feitas aí, portanto, para a gente tentar melhorar um pouco, para não ficar nessa do enxugar gelo que a gente está falando?
Bom, me parece que há uma necessidade premente e urgente de uma revisão da política atual sobre drogas. É claro que não é simples e não há uma regulamentação perfeita em nenhum lugar do mundo que vem alterando a forma de enfrentamento. É possível dizer que não há qualquer problema, né, com a política nova que tem sido implementada. Mas ainda que não mudemos a legislação sobre drogas, digamos assim, a questão de regulamentar uso, comércio, etc., a própria lei de drogas atual, ela já tem mecanismos suficientes para que as forças policiais atuem de modo controlado, as chamadas ações controladas. Ou seja, em vez das polícias militares diariamente se deslocarem para as favelas e periferias, nesses pontos de comércio que todos os cidadãos sabem onde fica, e efetuarem as prisões dessas pessoas jovens que estão ali vendendo, né, um ou outro baseado, pedra de crack que seja, é possível fazer uma ação inteligente, controlada, para que a abordagem policial seja feita num momento mais adequado, após identificar diversos outros atores que fomentam o tráfico de drogas. Então, com a legislação que temos, já é possível, né, minimizar esse impacto social dessas prisões diárias que são realizadas. E um ponto muito importante de ser falado é o seguinte: eu atuo na promotoria criminal há mais de 15 anos. E o que eu percebo é que as delegacias de polícia, as promotorias de justiça, os fóruns, eles estão saturados com investigações, processos criminais de pequenos traficantes de droga. Isso significa que os assaltantes, os grandes estelionatários, os estupradores, aqueles que matam no trânsito, né? O nosso trânsito mata milhares ou dezenas, talvez centenas de milhares por ano. Esses processos acabam sendo deixados de lado, esses processos não encontram espaço nas pautas de audiência, não encontram espaço para serem investigados nas delegacias de polícia, que ficam absolutamente sobrecarregadas com a lavratura de dezenas de pequenos flagrantes todos os dias. Então, é preciso refletir, repensar o modelo atual de enfrentamento às drogas. De fato. Promotor, aqui no chat do nosso YouTube, agora sim pra gente finalizar, a Ana, elogiando aqui a entrevista, perguntando onde que o senhor defendeu essa tese para ela poder buscar e ler. Bom, é o mestrado associado em Sociedade, Ambiente e Território, ministrado pela UFMG em parceria com a Unimontes. Essa tese, a dissertação, ela está no repositório de teses da UFMG, né? O nome da tese é Guerra às Drogas na Cidade, Práticas de Estado na Construção de Territórios de Exclusão. Porque a conclusão que eu chego é que as favelas, elas são conceitualmente territórios onde direitos fundamentais sociais são escassos, justamente por ausência de saneamento básico, moradia, escola, entre outros. Mas na prática policial, os agentes de Estado, eles incrementam a exclusão de direitos fundamentais agora na sua acepção individual, porque as pessoas são abordadas de modo aleatório, sem que exista efetivamente uma atitude suspeita que permita ao policial realizar aquela abordagem. Ou seja, elas estão sendo abordadas única e exclusivamente por residirem ou transitarem nesses territórios periféricos. Então, há uma violação a direitos fundamentais da privacidade, da intimidade. É muito comum as chamadas entrevistas informais feitas por policiais, em que o sujeito pego com um baseado na rua, ele, curiosamente, acaba confessando para o militar que possui mais droga dentro da sua casa e ainda autoriza a entrada da polícia dentro da sua casa, quando a Constituição garante que a casa é um asilo inviolável do indivíduo, né, devendo ser entrada mediante mandado. É até assim, apenas um parêntese aqui nesse ponto, sim, porque muita gente diz assim, não, mas a própria Constituição fala que a Constituição ela é o asilo inviolável, sim, que precisa de mandado judicial para entrar lá dentro, mas ressalva a hipótese de flagrante delito. E aí eu observo, ok, tudo bem, no flagrante delito, então não precisaria de mandado judicial, a polícia poderia entrar a qualquer hora.
o Supremo vem entendendo que é preciso demonstrar as fundadas razões para isso. Agora, por acaso alguém já viu a polícia entrar num condomínio de luxo, seja em casas ou os apartamentos, para poder atuar num flagrante por conta de um box de TV que está desviando o sinal de TV a cabo? Porque isso é flagrante também. Alguém já viu a polícia perseguir um carro que sai de um restaurante chique depois de ter tomado 1 ou 2 taças de vinho e entrar na garagem à força porque o sujeito está em flagrante? Então é preciso refletir sobre esse modelo de atuação para que possamos buscar um equilíbrio e evitar desperdício de dinheiro público, porque o país tem poucos recursos e muitas demandas, né? E evitar aprofundar essas chagas sociais também, né? Porque a gente não vê, por exemplo, uma baita operação policial nas saídas aqui dos restaurantes do alto aqui da Rua Curitiba, no bairro de Lourdes, né? Na saída ali do Vila da Serra, né? Na 040, ali no Jardim Canadá. Então é importante a gente levantar essa discussão e o promotor jogando luz aqui neste assunto que é muito importante. Tem muita mensagem aqui elogiando nossa conversa, pessoal perguntando sobre a tese, o promotor já falou, e o pessoal perguntando sobre onde assistir a entrevista. Pessoal, lá no YouTube da Band Minas, é só voltar na transmissão e você consegue conferir novamente algum trecho que eventualmente você tenha perdido, queira voltar a ouvir aí para elucidar algum ponto importante. Agradecendo muito aqui o promotor de justiça Guilherme Redel Fernandes, autor deste estudo, e muito obrigado, viu, por essa importante discussão aqui com a gente. Bom feriado pro senhor. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. São 10h25.